Instituto de Biotecnologia Aplicada à Agropecuária, o Bioagro, comemora seus 30 anos em 2022. Uma história de sucesso em geração de inovação tecnológica para o agronegócio, para a indústria brasileira, para a sustentabilidade ambiental e também para a saúde pública. Uma história de pioneirismo em biotecnologia aplicada à agropecuária dentro de uma universidade que inovou ao implantar instalações multiusuárias que permitiram a otimização de recursos para o bem da ciência e da inovação. O resultado foi o desenvolvimento de tecnologias que impactam a economia brasileira. Ao celebrar essas 3 décadas, o Bioagro se orgulha do passado, enquanto olha para tudo o que ainda pode fazer pela ciência e inovação no Brasil e no mundo. O Bioagro nasceu em 1988 como núcleo de biotecnologia aplicado à agropecuária. Nesta época, alguns pesquisadores aceitaram o desafio de inserir definitivamente a Universidade Federal de Viçosa no mundo da biotecnologia, sobretudo nas ciências agrárias. Juntos, professores, pesquisadores e técnicos foram construindo o que o Bioagro tem de melhor: a credibilidade pela excelência do trabalho que realiza. Em 1992, foi inaugurado o novo prédio, construído para criar ambiente adequado para que os pesquisadores pudessem se associar fisicamente para o trabalho em rede e desenvolver pesquisas que gerassem novos conhecimentos, produtos e processos. Temos certeza que uma nova etapa está se consagrando a partir deste dia para a nossa universidade, para o nosso estado de Minas e para a pesquisa científica em nosso país. Só em 1998, o local passou a ser chamado de Instituto de Biotecnologia Aplicado à Agropecuária. Ao longo desses 30 anos, o Bioagro deu grandes contribuições para a sociedade brasileira. Um bom exemplo foi o Programa de Melhoramento da Qualidade da Soja para a Agroindústria. Ainda na década de 1990, pesquisadores do Bioagro identificaram uma família gênica responsável pelo sabor desagradável da soja. O próximo passo foi desenvolver variedades com expressão reduzida desses genes, contribuindo assim para a fabricação de diversos alimentos nutritivos, produzidos à base de soja sem sabor. Outras pesquisas permitiram o desenvolvimento de variedades de soja com alto conteúdo proteico, baixos teores de fatores antinutricionais e capazes de produzir óleos mais estáveis e interessantes para a indústria de alimentos. O plantio dessas variedades desenvolvidas pelo Bioagro possibilitou o aumento do consumo de proteína da soja e ampliou a produção destinada à alimentação animal no Brasil e na Argentina. Outra linha de pesquisa tem obtido cultivares de soja com tolerância ao estresse hídrico e ao alumínio, fatores que são limitantes para o aumento da produtividade no cerrado brasileiro. Outra equipe do Bioagro identificou um gene no feijão guandu, que, acrescentado à soja, produz variedades resistentes à ferrugem asiática, uma das principais doenças desta cultura em todo o mundo. Estes são apenas alguns exemplos de como as pesquisas desenvolvidas com biotecnologia aplicada ao melhoramento genético na Universidade Federal de Viçosa fazem parte do sucesso da soja como um importante produto para a economia brasileira. Pesquisadores do Bioagro têm dado ainda grandes contribuições para a diagnose e estratégias de controle de doenças na cultura do eucalipto em florestas plantadas. A biotecnologia também está presente nos bons resultados do controle biológico de pragas agrícolas.
As inovações desenvolvidas reduzem os danos ambientais causados pelo abuso de agroquímicos. Uma dessas pesquisas deu origem a uma empresa de referência em bionematicida no país. Novas tecnologias e cultivares desenvolvidos no bioagro já renderam patentes e licenciamentos em parceria com empresas privadas, impactando positivamente o setor agropecuário exportador e as cadeias do agronegócio. Um bom exemplo são as inovações para a produção de vacinas para animais, que utilizam tecnologias inovadoras de RNA recombinante. Atualmente, o Bioagro possui 27 laboratórios, que atendem a cerca de 500 pessoas, entre pesquisadores, servidores e visitantes. A estrutura ainda comporta casas de vegetação e áreas de experimentação. Um prédio anexo cedia também o Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Interação Planta-Praga. Nesses 30 anos, as equipes do Bioagro atuaram no ensino e pesquisas em áreas como fisiologia vegetal, microbiologia, fitopatologia, bioquímica aplicada, tecnologia de alimentos, veterinária e zootecnia. E o futuro aponta para novas áreas do conhecimento. É que na Universidade Federal de Viçosa, a ciência sempre acompanha as demandas da sociedade. Em 2020, quando a pandemia do novo coronavírus assustou o Brasil e o mundo, pesquisadores do Bioagro mostraram flexibilidade, competência e solidariedade naquele momento difícil. Foi assim que alguns pesquisadores se colocaram à disposição do Estado de Minas Gerais, adaptando seus laboratórios para realizarem milhares de testes de Covid-19, que ajudaram mais de 250 municípios mineiros a enfrentar a pandemia, salvando vidas e preservando a saúde da população. A experiência mostrou que o Bioagro está pronto para promover um grande potencial de pesquisas com biotecnologia aplicada à saúde pública. E é assim, formando pesquisadores de alto nível para o Brasil e para o mundo, valorizando a cultura do trabalho em redes internacionais, otimizando recursos e valorizando parcerias com governos e com a iniciativa privada, que o Bioagro celebra seus 30 anos com orgulho de tudo que produz. Os resultados estão na economia brasileira, nos cuidados com o meio ambiente, na saúde e nas histórias de todos os que passaram pelo Bioagro. São cada vez mais pesquisadores treinados para a ciência internacional, que levam a tradição de competência, ousadia, responsabilidade e busca pela inovação por onde passam. São 30 anos com muitas histórias para contar. Em cada um destes laboratórios, a Universidade Federal de Viçosa está construindo o futuro para a ciência, tecnologia e inovação no Brasil.